Venha, Senhor, através dele, Pai. Que venha, fala conosco, Pai. Mas o que tu, Senhor, tem que falar e não o que nós queremos, papai. Porque, Senhor, tu, Senhor, o fim está próximo, Senhor. Senhor, que nós possamos remediar os nossos pecados. Que nós possamos, Senhor, Senhor, ter mais identidade contigo. Santificar mais o teu nome. Ter mais temor, Senhor, contigo. Senhor, aqui está, Senhor, o teu servo, o teu vaso, Pai. A tua atalaia, Pai. Venha, Senhor, usa ele, Pai, porque, Senhor, tu já está com ele. Aleluia. Amém. 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 Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma coisa que eu quero já deixar aqui, há muita gente que às vezes fala assim, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus e os demais com um bom dia de salvação. Está errado. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aquele que recebe a paz vai ficar com ele. Aquele que não receber, ela volta para mim. Mas verdade. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus colocou uma palavra muito forte no meu coração a respeito, né, dos pecadores. E o pastor já trouxe ali, né? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu aliviarei. E Jesus, ele fala, vinde a mim todos os que estáis cansados. Quem aqui não é pecador, levanta a mão. Ah, então somos todos pecadores. Olha que maravilha. Amém, Jesus veio para cada um de nós. E ele está aqui por cada um de nós. Neste momento. Porque todos nós precisamos de Jesus. Sem ele nada podemos fazer. Eu vou ler uma passagem que se encontra no livro de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8, tá bom? Antes, eu vou só deixar um versículo aqui que se encontra em Lucas. Pode procurar lá em João. Eu vou ler em João, capítulo 8. Eu vou só deixar dois versículos que estão aqui em Lucas, capítulo 5, os versos 31 e 32. Depois, se você quiser conferir ou agora, pode conferir aí. Diz assim, ó. Jesus, respondendo, disse-lhe, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém. Amém? Glória a Deus. No livro de João, capítulo de número 8, a partir do primeiro versículo, fala a respeito da mulher adúltera. E diz assim, ó. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. Olha aqui, eu vou chamar a atenção só nesse versículo. Jesus, ele foi para o templo e ele ensinava o povo no templo. Então, há necessidade de estarmos em uma congregação, aleluia, glória a Deus, aprendendo no templo. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Tornando a inclinar-se, se escrevia na terra. Porém, ouviram eles isto, e acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Amém. Vá e não peques mais. Amém. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar dando glória a Deus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer aqui nesta noite que Deus, Ele amou o mundo de tal forma, de tal maneira,
que ele deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Todos que nele crê tenham a vida eterna. E hoje o Senhor Jesus Cristo, ele está aqui dizendo justamente que não importa qual seja o seu pecado, o quão grave seja o que você tenha feito aos olhos das pessoas. Esta mulher da qual nós lemos aqui, ela tinha feito algo que aos olhos dos líderes religiosos da época, que aos olhos da sociedade, ela era digna de morte. Mas quando ela é levada até o Senhor Jesus, o único que poderia condená-la, porque ele não tinha pecado, ele também não a condena. Mas ele diz para ela algo que é muito importante: vá e não peque mais. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, ele não veio para condenar os pecadores, mas para chamar nós pecadores ao arrependimento. E o que é o arrependimento? É reconhecermos o nosso erro e o abandonar. Abandonar o erro, largar o erro. Não podemos permanecer na prática do pecado. E como que nós fazemos isso? Buscando a presença de Deus. Como igreja. O que é a igreja? A igreja, ela foi fundada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que numa determinada situação, ele diz a Pedro: qual é o teu nome? Ah, meu nome é Pedro. E ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando ele diz sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele não está dizendo que edificarei a igreja sobre Pedro, mas sobre ele próprio. Ele é a rocha eternal. Aleluia, o Senhor Jesus glória a Deus. é a rocha inabalável que nos mantém de pé. E quem é o Senhor Jesus? É o Verbo vivo, que se fez carne, que habitou no nosso meio, como diz no livro de João, no capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo, a palavra, é o próprio Jesus. É Ele que nos ensina a verdade, que nos liberta, que nos transforma, que nos cura, que nos guia. O Salmo 119 diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando nós andamos fora da palavra, nós vamos tropeçar, nós vamos cair. Nós vamos ter a vida totalmente destruída, porque estamos fora da vontade de Deus, que é perfeita e agradável para nós. Verdade, Deus. Então, quando estamos no centro da vontade de Deus, nós somos saciados. Quando nós abrimos mão de nós por Jesus, nós recebemos de Deus o suprimento que necessitamos para a nossa alma. Não tem outra forma de nós sermos alimentados verdadeiramente, porque o pão vivo é o próprio Jesus. Ele é o pão que desceu do céu e que alimenta a nossa alma, para que nós não venhamos nos sentir vazios. Sem a presença de Deus, todo ser humano, toda criatura fica vazia. E por que tanta gente hoje tem vivido em depressão? Por que a depressão é o mal do século? Porque neste século, o Deus deste século, que é Satanás, tem enganado muita gente e levado as pessoas a tudo aquilo que é desagradável a Deus. Ao sexo fora do casamento, às bebedeiras, às glutonarias, à idolatria, às feitiçarias, às porfias, às contendas. E tantas são os motivos banais em que as pessoas se matam umas às outras por nada. Já há xingamentos, uns tentando humilhar os outros, uns tentando ser melhores do que os outros. Meus amados, o Senhor Jesus Cristo foi o único homem 100% perfeito. Não errou em absolutamente nada. Nem palavra, nem pensamento, muito menos em ações. E ainda assim, ele não condenou nenhum dos pecadores. Aleluia, glória a Deus. Pelo contrário, ele veio para advogar a nossa causa. Aleluia, verdade. Ele veio justamente para morrer no nosso lugar, a fim de que nós pudéssemos obter o perdão de Deus. Porque todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, não tínhamos direito de sequer chegar a Deus, por causa dos nossos pecados. Mas o Senhor Jesus Cristo,
com todo o seu amor, ele decidiu morrer no meu e no seu lugar e pagar a dívida que nós tínhamos com Deus. Dívida essa que não importa o quanto nós fizéssemos, nós não tínhamos como pagar. Nós não somos salvos pelas nossas obras, não importa o quão boas as nossas obras sejam. A única maneira de nós sermos salvos é colocando a nossa fé no Senhor Jesus Cristo Glória a Deus. e sermos salvos pela obra dele na cruz do Calvário. O Senhor Jesus, ele está aqui esta noite para Aleluia. purificar Aleluia. pessoas dos seus pecados. Aleluia. Todo aquele que se arrepende tem o seu pecado apagado pelo sangue de Cristo. É lavado, é remido e se torna uma nova criatura, porque está escrito que aquele que está em Cristo, nova criatura. Aleluia, eu creio, Deus. Maravilhoso, Deus. Eu sou uma pessoa que quando vivi no mundo, pratiquei inúmeras barbaridades, coisas terríveis, das quais eu me envergonho. Mas o Deus que tudo pode, ele mudou a minha história. E a minha Aleluia, história, Deus. que era uma história de vergonha, passa a ser uma história de glória a Deus pelo Aleluia, que ele me Deus. tornou hoje. Porque ele me Glória a tirou Deus. do fundo da cela de uma prisão e me transformou num pregador do Evangelho. Aleluia. O apóstolo Paulo, um dos apóstolos mais conhecidos da história da igreja, ele era assassino de crente. Ele perseguia os cristãos, ele buscava carta das autoridades para ir atrás da igreja e para assassinar quantos pudessem, prender, torturar e fazer tudo aquilo que era atrocidade com aqueles que criam em Cristo. Hoje, no Brasil, ainda Verdade, temos Deus. a liberdade para pregar e viver o Evangelho. Em muitos países por aí afora, existem cristãos que, neste momento, estão sendo mortos, torturados. Eu vi um Verdade, vídeo de Deus. homens e mulheres de Deus que estavam com a boca costurada porque pregavam o Evangelho, verdade, costuraram os lábios deles para que não mais falassem do nome do Senhor Jesus. Porque os tempos são trabalhosos, são difíceis. Jesus está às portas, o tempo está se findando. Não é tempo mais de ficar Verdade, Deus. perdendo Aleluia. tempo com as coisas deste mundo, porque este mundo vai passar, passará céu e terra, mas a palavra de Deus ela não passa, Aleluia. porque a palavra de Deus é o próprio Deus, Glória é a o Deus. próprio Aleluia, Cristo. Deus. Verdade, mestre. Nós somos valiosos para Deus, tão valiosos que Ele pagou um alto preço. Isso não é para a gente se ensoberbecer ou se orgulhar e dizer assim, eu sou o centro das atenções. Não, nós não somos o centro é Cristo. Aleluia, Ele é merecedor de glória toda a honra, Deus. toda glória e todo louvor e adoração é a Ele. Mas Ele nos ama com um amor tão profundo, tão importante somos para Ele, que Ele deu a vida por nós. Aleluia. Ele aleluia. aceitou se Verdade. sujeitar a tudo o que era humilhação. Ele aceitou receber o preço da ira de Deus por causa do pecado. Aleluia. E aquela cruz que era para mim e para você, ele recebeu. Mas aquela cruz Aleluia, não era Deus. para ele. A cruz era nossa. Glória a Deus. Aleluia. Muita gente, na época de Semana Santa, fala de Judas. Judas é o traidor! Judas é o traidor! Cada um de nós somos Judas. Porque quando nós cometemos pecado, nós estamos traindo a Cristo. É verdade, Jesus. Apontam a um, apontam a outro. E ficamos nisso de apontar uns aos outros e não olhamos para nós mesmos. É Jesus, Para dessa reconhecer maneira, os nossos erros, nos arrepender de corpo, alma e espírito e de todo o coração, nos entregar a Cristo. Glória a Deus. É verdade, necessário mestre. que haja arrependimento para que o reino de Deus possa entrar em você por meio do Espírito Santo. Aleluia! E assim haja salvação, haja vida e haja luz em você. É esse o desejo de Deus. Aleluia, Essa é a vontade aleluia, do aleluia. Senhor dos Exércitos. Que cada um de nós sejamos salvos. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do perverso, mas que este se arrependa e viva. O Senhor Jesus Cristo é vida e vida abundante. Aleluia, Deus. E não há vida fora de Cristo. Você pode buscar no que você quiser aí fora no mundo,
Você sempre vai continuar vazio até o dia que você verdadeiramente dizer: Senhor, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu venho até o Senhor. Me alivia, me ajuda. Reconheça que você precisa de Jesus. Quando você reconhecer que você sem Cristo não pode viver, você vai ter vida abundante. Aleluia. Uma vida que é inexplicável. Uma paz que excede o entendimento. Quando tudo está turbulento à sua volta, está tudo uma tempestade terrível, mas você tem paz no teu coração porque você sabe quem é o Cristo que está contigo, que não te deixa, que não te desampara, que luta as tuas pelejas. O Evangelho não é como o povo aí fora prega: agora é só vitória, a luta acabou, é mil maravilha. Não. O Evangelho é doloroso. Jesus não usou uma coroa de pétalas, ele usou uma coroa de espinhos. Aleluia, Deus. Ele, sendo o Senhor, sofreu tudo que sofreu. Acha que discípulo vai ter vida mansa? Mentira. O Evangelho ele é doloroso. O Senhor ele nos ensina o quanto importa sofrer pelo nome dele. Mas importa que a gente sofra pelo nome dele, a fim de alcançar uma coroa incorruptível. Uma coroa de glória, a qual está preparada para todo aquele que combateu o bom combate, que negar a si mesmo, que abrir mão da sua vontade, da sua vida nesse mundo, para ter uma vida com Deus. Se eu não renunciar a minha vida nesse mundo, eu não vou ter vida com Deus. E não há nada melhor do que ter uma vida com Deus. Glória a Deus. Aleluia. E é esta vida que nessa noite você está tendo a oportunidade de receber. Glória a Deus. Se você quiser aceitar essa vida, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai Aleluia. senão por mim. O único caminho que leva ao Pai é Cristo. Não tem outro. Aleluia, verdade, Deus. Podem pregar vários deuses, mas só um é verdadeiro. E é este Deus. E é este Deus que nessa noite está aqui para te lavar, para te purificar, para te salvar. Para salvar cada um de nós. Aquele que já tem uma aliança com Deus, nessa noite pode renovar. Porque a cada culto nós renovamos a nossa aliança com Deus. Eu renovo a minha aliança verdade, com Deus todos os dias. Porque a luta, ela é constante. Não pense que você vai fazer uma aliança com Deus hoje e amanhã o diabo não vai chegar oferecendo situações para te afastar de Deus. Porque o tempo todo, Satanás vai tentar te afastar de Deus. Te impedir de viver o plano que Deus tem para você. Verdade, Deus. Deus tem um plano para cada pessoa. Um plano lindo e maravilhoso. Mas o diabo também tem um plano de destruição para cada um. Cabe a você agora fazer a sua escolha. Tomar a Espírito sua Santo decisão. de Deus. Qual plano você quer que seja executado na tua vida? Eu ainda não estou pronto para aceitar Jesus. Saiba que aquele que recusa Cristo já está aceitando a Satanás. Porque só existem dois senhores, ou eu sirvo um ou eu sirvo o outro, não tem meio termo. Não existe ficar em cima do muro. Não existe mais ou menos. É luz ou trevas. Eu não posso chegar aqui e alisar e amaciar e falar a palavra bonitinha, porque existe uma guerra, uma batalha que está sendo travada neste momento entre o céu e o inferno, entre anjos e demônios, pela tua e pela minha alma. Jesus querendo te salvar, mas Satanás está fazendo tudo para tentar te levar à perdição eterna. É o Senhor querendo te dar vida eterna e o diabo tentando dizer: não, você não merece, não, você não consegue, você não é digno. Mentira! Você merece. Verdade, Deus. Merece pela graça de Deus. Não por mérito próprio, mas porque Cristo pagou o preço para que nós tenhamos esse direito. Então é um direito. Lá no livro do Apocalipse, o Senhor ele fala assim ao vencedor:
Dá-lhe o direito à árvore da vida. Então nós temos esse direito. Porque o Senhor nos dá esse direito. Aleluia. A quem? Ao vencedor. Quem é o vencedor? Aquele que está em Cristo. Glória a Deus. Porque lá em Romanos, o apóstolo Paulo, aleluia, ele vai dizer que em Cristo Jesus nós somos mais Que vencedor. que vencedores. Aleluia. E essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Creia. Aleluia, Deus. Você só precisa crer. Salmo 37, verso de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo ele fará. Aleluia. Primeiro passo, entrega o teu caminho ao Senhor. Segundo passo, confia nele. Por que confia nele? Porque vão vir lutas, porque vão vir dificuldades, porque vai acontecer tudo de ruim à sua volta para tentar te fazer desanimar, para tentar te fazer desistir. Mas se você confiar nele, tudo ele fará. Aleluia, eu creio, Deus. Jesus está às portas. Muito em breve ele voltará. Eu creio, Deus. Tudo praticamente o que está escrito já está se cumprindo. Num só mês, inúmeras catástrofes naturais aconteceram ao redor do planeta. Foram várias inundações, grandes terremotos, erupções vulcânicas, sinais nos céus e na terra, como o Senhor disse que haveria. Vivemos os últimos dias, já não mais os princípios das dores. O amor de quase todos se esfriando, apostasia, escândalos inumeráveis dentro das igrejas. Mas é necessário que tudo isso aconteça. Está escrito que aconteceria. Não se preocupe, porque há pessoas na igreja que infelizmente faz aquilo que não deve. São joio. Serão arrancados. Não por nós, por Deus. O papel da igreja não é ficar procurando joio. O papel da igreja é ser trigo e pregar o evangelho. Aleluia, Deus. Foi isso que nós fomos comissionados. Isso por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Devemos apenas receber a Cristo e pregar o evangelho. Ah, isso aí é muito simples. É simples. Verdadeiramente é simples. Só não é fácil. É uma diferença entre ser simples e ser fácil. O evangelho é simples, mas não é fácil. Porque a porta é estreita, o caminho é apertado. É difícil. Mas glória a Deus, Aleluia, que é conosco e que torna possíveis todas as coisas, porque tudo é possível àquele que crê. Aleluia. É isso que diz a Escritura. A palavra da verdade, que cura, liberta, transforma e leva para morar no céu. É Deus. Aleluia. Esse é Jesus. Deus. Que eu venho falar dele nessa noite. O Jesus que me transformou, que me tirou do tráfico de droga, da dependência química, da qual eu vivi mais de 10 anos, dependente de crack, que me tirou da rua, que me tirou da sarjeta. Foi essa palavra que transformou minha vida. Aleluia. E hoje fez de mim um profissional. Graças a Deus, uma pessoa onde hoje a minha mãe olha para mim e fala que tem orgulho de mim. Glória a Deus. Aleluia. E essa glória é para Deus, verdadeiramente. Verdade, porque eu nada sou. Aleluia. Sem esse Deus que me transformou, Glória a me Deus, levantou Senhor maravilhoso. do pó, da lama. Como ele diz, eu tiro do pó o desvalido, do monturo necessitado, e eu faço que se assente como Aleluia, príncipe. Deus. E hoje aqui estão filhos do Rei Jesus, Aleluia, Deus. príncipes e princesas. Aleluia, Deus. É isso que Deus fez comigo. E é isso que ele quer fazer com cada um que aqui ainda precisa de uma transformação. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. E eu quero fazer um convite. Se tem alguém aqui, nessa noite, que deseja aceitar esse Cristo vivo, esse Jesus ressurreto, que aqui se encontra, que quer transformar a sua vida. Tem alguém aqui que não aceitou ainda o Senhor Jesus Cristo e deseja aceitá-lo na sua vida? Eu quero orar pela sua vida. Aleluias, aleluias. Ou alguém que, de repente, você já até serviu a Deus em algum momento e você acabou, sei lá, desanimando ou se decepcionando talvez com alguma pessoa. Eu não sei o que aconteceu, mas você de repente acabou fraquejando na fé. Você deseja hoje se reconciliar com Cristo.
refazer a sua aliança. O Senhor está te convidando. Aleluias, aleluia. Ainda é tempo. É, Deus. Verdade. Alguém aqui deseja? Eu gostaria muito de orar pela tua vida. Aleluia. Amém. Seja feito sempre a vontade de Deus. Aleluia. Sabendo que a decisão é sua, É não é de verdade. Deus. A palavra foi pregada. Eu agradeço a todos em nome do Senhor Jesus pela presença. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. As palmas que louvam no Senhor.